Sobre o que a live? A live vai ser sobre missões, uma coisa que a gente ama tanto, Bibia. Nós vamos falar sobre desafios e benefícios, né, que a pandemia nos trouxe em meio a, a toda essa circunstância de como fazer missões em meio à pandemia. Não podemos mais estar na igreja, não podemos mais fazer eventos para arrecadar dinheiro para a igreja. Então, nós vamos com esta live incentivar você que está aí em casa e que deseja fazer missões, até mesmo via distância. E o Thales é missionário, né, há alguns anos, e ele ministra tanto na forma transcultural quanto na forma urbana. E ele vai trazer para a gente bastante conteúdo legal sobre missões. Eu vou autorizar ele aqui a entrar na live. Tá chamando. Aí, Romualdo Artes. Romualdo Artes. Pronto. Ei, Sim. a galera Boa tá noite, Jaque. Boa Boa noite a todos noite. que já estão aí. Seja Vai bem-vindo ser. ao nosso canal mais blue do planeta Terra. Olha, que legal. Eu que agradeço, a honra é minha, prazer é meu. Show, show. Aham. Então, nós vamos estar. O pessoal está entrando aí ainda, mas a gente vai estar fazendo então um resumo do que vai ser falado, né? O pessoal estava perguntando enquanto você estava fora. A internet está boa agora? Tudo ok? Agora sim, ok. Ok, então vamos lá. Galera que já entrou, galera que vai entrar, galera que vai ver essa live gravada pelo YouTube, no canal Jaque Blue, canal mais azul do planeta Terra. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial. É esse garoto que está aí na parte de baixo da telinha. É o Thales, Obrigado. é o missionário Thales, Obrigado. Missões Obrigado. na veia aí. E eu ia entrevistar, a primeira pessoa que eu queria entrevistar aqui no canal falando a respeito de missões seria o papai, né? O Marcos. Aham. Quem o Thales tem uma admiração grande, é recíproca. Nossa, muita, muita. Ele falou que você esteve com ele no teatro que ele fez. Até pedi para ele Sim. entrar, mas acho que ele não conseguiu. Sim. Não, o seu pai, ele é um exemplo para mim de uma missão prática, né? De uma missão de amor, né? Ele é um cara, ele foi uma vez só na minha igreja, a gente já participou de algumas viagens missionárias, mas na Ah, minha igreja ele só foi uma vez, e até hoje alguns irmãos lembram dele, da forma como ele cumprimentava as pessoas, da forma como ele falou de Jesus, da forma como ele apresentou o teatro, e foi algo que é marcante. Quem conhece o Marcos sabe muito bem do que eu tô falando, que ele é um cara que marca qualquer um que conhece ele. Ele tem um autêntico, né? coração, né? Usado. Ele tem um coração que às vezes ele não precisa nem falar, né? O próprio Jesus se revela através dele, da forma como ele trata a gente, a forma como ele trata as pessoas, é muito impactante. É muito, por isso que eu falei, Amém. ele é um exemplo de uma missão prática. O Marcos é tremendo. Esse é um dos temas nossos aqui nas nossas perguntas. Eu tenho um caderninho aqui que eu fiz um rabisqueiro, que você lembra que eu te mandei uma É, foto? sim, sim, sim. E aí nós vamos Sim. fazer algumas perguntas para o Thales e no final, você que está aí na live, não saia, né? Nós vamos fazer uma horinha de live, porque o assunto é muito rico, gostaríamos de ter mais tempo, né, Thales? Inclusive estava Sim, com marcado para certeza. fazermos no sábado, às 10 da manhã, né, Thales? Mas não foi Aham, sim. possível. Não foi possível. O Thales está muito corrido aí, coitado, com Tá um afazeres de pouco. faculdade e trabalho. Nós tínhamos marcado, né, no sábado, ontem de manhã, mas eu não parei de trabalhar, eu sou um trabalhador autônomo, né? E eu trabalho na minha casa mesmo, mas autônomo. E a gente, o serviço duplicou de uma maneira muito Glória a grande. Deus. É uns 3 finais de semana que nós estamos passando inteiros, assim, trabalhando. Então ontem, até sexta-feira, estava previsto que o final de semana seria de boa, né? Aí quando chegou na sexta-tarde, veio um pedido urgente pra gente fazer e tal, e que até hoje nós trabalhamos até as 3, 4 horas da tarde, nós trabalhamos, né? Nossa. E aí eu falei pra você, né? Falei, ô, Jaque, infelizmente eu vou precisar desmarcar, né? Mas Sim, Deus, ele sabe, né? Deus, ele sabe e conhece todas todas as as coisas. coisas, né? E eu tenho certeza que será um tempo muito legal, que a gente vamos ter aqui pra compartilhar. Amém, amém. Então, para vocês saberem por mim quem é o Thales, depois ele vai se apresentar de uma forma mais completa. Vamos lá. Eu estou lendo a minha colinha aqui, gente. Hein?
Thales é um jovem estudante de psicologia, né? Está cursando o terceiro ano na universidade e tenho o prazer de compartilhar sobre seu brother Jesus, seu pai Deus e seu psicólogo particular, o Espírito Santo, né? Com Psicólogo dos certeza. psicólogos aí, né, Thales? E é Sim. formado em missões transculturais pela Missão Nova Vida e pela Jocum, Jovens com uma Missão, que eu conheço. Meu sonho é fazer curso com eles, Thales. Ah, que Que é show. em Campinas, né? Aqui. Aham. Também é formada em missões urbanas e trará uma visão bem ampla de perspectivas no Brasil, né? E suas experiências com missões se resumem em locais como comunidades indígenas, etnia guarani, sertão brasileiro, apoio e conscientização missionária em igrejas locais e missões acadêmicas na universidade, como eu já havia dito no início. E é isso, essa é a apresentação dele. Agora você fala para nós, Thales, melhor quem é você, de onde vem essa Amém. vontade, como Amém. nasceu missões em seu coração. Amém. Primeira coisa, né? Eu sou um pecador, né? Um É um pecador. tanto lutando contra o pecado. Sim, sim. Que foi lavado e redimido, amado por Jesus, né? Amém. E alcançado por esse evangelho que é incrível. Que é um evangelho não é um conto de fadas, mas sim uma história real e que transforma, né? É verdade. E tenho 23 anos, tá certinho aí que você disse, né? Eu sou formado em missões pela Jocum Campinas, porque a Jocum Campinas ela é uma agência missionária que já é presente em vários lugares do mundo, né? E aqui no Sim. Brasil ela possui 35 bases, e uma base é Jocum Campinas. E na Jocum Campinas eles dispõem alguns cursos missionários, por exemplo, o curso de missões transculturais, escola de missões transculturais, escola de missões urbanas, foram esses dois cursos que eu fiz, né, na Jocum Campinas. E Duração de quanto também, tempo? então, essas escolas, escola de missões transculturais e a escola de missões urbanas é de 3 a 4 meses, né? Para você ser um missionário da Jocum mesmo, pela agência da Jocum, existe um outro curso que seria um treinamento, né? Que se chama ETED. ETED, você vai a uma base e você se interna literalmente na base, onde você é ministrado aulas todos os dias. Ó, só um minutinho, Jaque. Tem um amigo meu aqui da Colômbia, Eu o vi, minha Jordan, amiga, Mission Go. Oh, meu irmão, um forte abraço também. Mission Go é uma referência, ele é uma referência de missões. Esses dias nós estávamos aí também com uma live, foi muito legal o papo com ele. Que Deus abençoe o irmão Jordan, aonde ele estiver. E aí, Amém. Seja voltando, bem-vindo ao canal. amém. Aí, voltando, a ETED, você se interna lá, né? Um treinamento, e você se capacita, fica uns 2 meses, 2 a 3 meses, e depois vai para um prático mais 2 meses em algum lugar, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas eu não fui formado pela ETED, eu só fui formado pela Escola de Missões Transculturais e Urbanas. E eu também sou formado em missões pelo um curso que já vou indicar agora, que é muito bom. É um curso para você que está nos escutando, que se interessa em missões, independente se você se interessa em missões, não para ir. Porque às vezes as pessoas falam que missões, quando fala de missões só fala o ir, né? Aquele que já está no campo. Mas missões é um mundo, é um universo. Não é somente aquele que está lá. A gente vai falar um pouco sobre isso na live, mas missões não é somente aquele que está no campo, aquele que foi enviado para a igreja, pela igreja, a um determinado local ou trabalha com algum determinado contexto. Existe aí um caminho, existe todo um trabalho, né? Nos bastidores a respeito desse trabalho. Então, independente se você vai ser enviado um dia, ou você vai trabalhar missões dentro da sua igreja, ou com grupos de evangelismo, se você é um pastor, você é um líder, que você quer trazer essa visão para dentro da sua igreja, a visão missionária, o curso Perspectiva Brasil é muito bom. Nós temos em Campinas, ele é muito novo, aqui no Brasil ele deve ter em torno de 5 anos, e ele é ótimo, ótimo. Quando eu fiz Perspectiva Brasil, é um curso que ele dá 4 perspectivas a respeito da missão. A bíblica, a cultural, a estratégica e a histórica. É ótimo. Tem o Thales, site, tem a página. você falou de estratégica. Eu Aham, sei que tem pessoas que não são do meio cristão nos assistindo e que vão nos assistir. De repente pensar, esse papo é um papo de crente, só aham. eles
se envolvem e estão dentro dessa proposta desse grupo. E, na verdade, missão nada mais é do que amar o próximo, né? O Isso, primeiro, o exatamente. primeiro mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Isso. independente da sua religião, você que está me assistindo agora via YouTube, via Instagram, via Facebook, independente da sua religião, nós estamos falando de como amar o próximo e como fundamentar isso por meio de estratégias, né, Thales? E por meio Uhum. de capacitações. Nós que Isso. somos cristãos vamos fazer isso também no quesito espiritual, que tem o intuito de libertar, curar, ajudar a Deus curar doenças psicossomáticas, que são doenças que nascem na mente, que vão buscar raiz dos problemas. Então a gente utiliza-se da oração, da fé em Deus, na Trindade, em Deus Pai, Isso. Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas se você não professa a mesma fé que nós, não se sinta excluído dessa conversa. Você é tão querido aqui quanto os nossos irmãos em Cristo, porque nós estamos aqui para motivar você a fazer curso independente de religião, e que esse curso Isso. vai ajudar o quê? Exatamente isso que eu estava explicando, olhar sobre essas 4 perspectivas. Pode continuar, Thales. Isso. Aí eu estava indicando esse curso, né? Tanto para aqueles que não são cristãos ou aqueles que já são e têm interesse em desenvolver em missões. Então tem a página no Facebook, o site você pode entrar lá e saber muito melhor, né? Depois E em qualquer também, dica, eu deixo no link aqui do vídeo. isso, amém. E aí, e agora também sou estudante de psicologia, né? Psicologia Amo! veio no meio do campo missionário, foi algo. Eu não pretendia fazer psicologia, nunca tinha passado isso na minha cabeça. Foi em missões que eu entendi isso e tá sendo incrível. Importância. Isso, é muito importante. Ou seja, tem alguém em casa nos assistindo e fala assim: ah, mas eu só preciso da unção de Deus, né? Os cristãos, só preciso de Deus fazer o que fez lá em Atos, né? Porque a Bíblia fala que Deus falou assim para eles: não saiam daqui até que sejam revestidos de poder, né? Para eles poderem Isso. pregar, Paulo e Silas. Mas, além do poder, é necessário o conhecimento. Eu acho extraordinária aquela referência de Efésios 6, que fala que para a gente poder ir para a guerra, a gente tem que estar armado, a gente tem que estar com a armadura de Deus. E quando a gente Uhum. fala de escudo da fé, eu estudando teologia, eu aprendi que os escudos eram revestidos. O apóstolo Paulo, quando fala sobre Efésios 6, ele compara o escudo da fé a um escudo de um romano, de um soldado romano. E o soldado Uhum. romano, quando ia para a guerra, ele revestia o seu escudo de 2 coisas: óleo e água. O óleo, eu já falei Uhum. aqui no meu canal, quem conhece, quando eu pintei o cabelo de azul, que ele não morreu, não sofreu por conta do óleo, que eu passei muito óleo de coco no meu cabelo, e ele sobreviveu a milhares de ataques de OX 30 volume, que queriam tirar a cor e o nutriente dele. Então, Deus me deu uma revelação disso, e eu trouxe essa palavra para o pessoal do canal, falando da importância do óleo espiritualmente falando. Amém. Porque Glória Deus, a eu não sei Deus. com você, Thales, comigo eu sou muito sinestésica, ou seja, eu preciso ouvir, ver, tocar, cheirar para aprender. Eu sou aquela que precisa de tudo para Amém. aprender. E Deus falou Sim. muito, muito comigo na palavra dessa forma, com coisas lúdicas, tipo um cabelo é uma forma de Deus ministrar comigo. Não sei se Sim, com certeza. e Com aí, certeza. falando da capacitação que você falou de fazer psicologia, eu também me interessei por trazê-lo aqui. O papai disse que você teria que ser o primeiro a ser entrevistado antes dele, porque ele considerava muito o seu trabalho, Oh, glória a justamente Deus. por essa sua disposição de estudar com afinco, com determinação, porque eu vejo Amém. muitos irmãos, muitas pessoas, você que não é cristão, entenda, muitas pessoas que às vezes só se foca em unção, que significa capacidade dada por Deus, mas Deus fala lá em Efésios, na armadura, de Deus, quando fala-se do que o escudo da fé era revestido, ele era revestido de óleo, que é a unção, ou seja, que é a capacitação dada por Deus, mas também da água, que representa a palavra de Deus. A água fazia com que o escudo, né, dos soldados romanos ficasse encharcado para que quando viessem umas flechas que chamavam-se flechas inflamadas, ou seja, flechas revestidas de fogo na sua ponta, não pegasse mais fogo ainda com aquele óleo. Ou seja, o que parece ser bom, que é a unção de Deus, pode ser ruim se em excesso, se não acoplada ao conhecimento que representa a palavra. Lindo isso, né? Amém. É demais, é incrível. E também eu entendo, é incrível, né? É incrível que você trouxe a respeito dessa simbologia, né? E para mim, eu enxergo que existe um preconceito muito grande dentro das nossas igrejas, infelizmente. Eu até falo que isso é um pouco de religiosidade,
que quando a sim. gente vai para Jesus, a gente já tem tudo no quesito de conhecimento. E na verdade Uhum. não. Nós como cristãos, nós já entendemos, assim, era para a gente entender, né? Que todo o conhecimento que existe na Terra, seja ele científico, seja ele Biológico. da psicologia, da medicina, nós sabemos que tem fonte em Deus, né? Sim, E sim, o cristão ele deve sim se formar, né? E ele deve sim se formar em cursos, em capacitações, em ensino superior. Por quê? Porque como responsabilidade de cristãos que nós temos em servir o outro, nós podemos servir com excelência na necessidade do outro. Às vezes, por exemplo, quando a gente chega numa comunidade, que aconteceu muitas vezes comigo, né, nas comunidades que eu estive presente trabalhando na Bolívia, das etnias guaranis, que às aham, vezes o que eles estavam precisando ali era de uma atenção médica, né? Com inflamações, com infecções, crianças com infecções, com problemas diversos, desnutrição. Quantas crianças nós tínhamos no contato no projeto missionário que participava, né, tinha esse sofrimento da desnutrição, né? Então, um cristão, um missionário nutricionista ou aquele médico, então o projeto tinha médicos, né, biólogos, então você atende a necessidade do outro com muito mais excelência, né? sim. E olha que interessante, vocês, enquanto cristãos que eram, aceitavam de bom grado a presença de médicos, de pessoas da biologia, de pessoas que tinham conhecimento sobre a Exatamente. vida. Gente, isso é muito necessário. Eu, ô Thales, acabei de sair nem um ano da religiosidade. Fui fazer um SOS para quem tem em casa e não sabe o que é uma profundidade em Deus. É você ter um PNL, um face a face com Deus e perguntar quem você é em Deus, quais são os seus propósitos em Deus, o que você como a sua atitude reflete o olhar de Deus. Basicamente é isso, é ter uma conversa, um diálogo, um momento de intimidade com Deus. E nesse processo eu descobri que eu era religiosa. Eu falei, eu, né, a religiosa se achando não religiosa. Thales, aquilo veio como, ao mesmo tempo, como uma libertação, veio com um peso, que eu falei, meu Deus, tudo que eu fiz até aqui, até agora, posso jogar na lata do lixo, é isso. Aí, em intimidade, em conversa, que todo mundo que eu evangelizo, eu falo, gente, eu não estou oferecendo uma religião, eu estou chamando você para ter um brother, um amigo que é autossuficiente, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, cara. Quer um amigo melhor do que esse, mais capacitado, Amém. que tem É todas as verdade. habilidades de todas as profissões do mundo em si próprio? Porque ele é o criador de Exatamente. tudo, ele é a fonte de tudo. E eu descobri a religiosidade, que é o que você falou agora há pouco sobre religiosidade. E antes, Thales, eu era o tipo de pessoa assim: se eu tenho dor de cabeça, se eu tô morrendo, se eu tô com uma coisa simples ou grande em saúde, eu orava. Eu não queria intervenção médica, eu queria a, a intervenção divina. Só que Deus Hum, fala que o que cabe a Ele, Ele não deixará de fazer. Mas exatamente. também o que cabe a nós, Ele não vai fazer por nós. Então, se cabe a Exatamente. nós aceitar a ajuda de uma ajuda médica, fica a dica, fica em casa, né? Ninguém é peito de ferro aí para dizer, eu posso fazer missões e onde eu quiser. Tudo bem que há necessidade de alguns irem para as ruas, né, Thales, mediante essa pandemia Sim, de coronavírus sim, que a gente está vivendo, né? Mas não de sim. forma sem se Não, proteger, colocando as pessoas. exatamente. Você tem toda a razão. Que nem, por exemplo, a gente vê o efeito religiosidade hoje na igreja de uma forma desmascarada. Essa pandemia desmascarou uma religiosidade muito falsa dentro das nossas igrejas e de nós, né? Ao ponto de nós negarmos a gravidade da situação, ao ponto de nós tomarmos decisões totalmente irresponsáveis, imprudentes, ao ponto de nós estarmos, sei lá, pelejando contra o outro, né, insistindo, desobedecendo às autoridades, uma coisa terrível. Então a religiosidade no povo hoje, nessa pandemia, desmascarou ela de uma forma que antes a gente relevava com a barriga, né, relevava com a barriga, como diz o ditado, né, era meio velada essa religiosidade. De repente veio o coronavírus e arranca, né,
essa máscara e mostra o quanto nós estamos sendo irresponsáveis, né? Na verdade, tendo uma vida cristã de uma forma religiosa e não de uma forma viva. A gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, que esse é um tempo que a gente está sendo, para a gente aprender, é um tempo da gente, sabe, rever. Esse tempo de quarentena, para mim, entrando agora no assunto de quarentena, né? É o assunto que agora que a gente acha que vai abordar. Mas a quarentena para mim, a pandemia do coronavírus, me trouxe um tempo de reflexão muito grande. Você não tem ideia de como Deus tem trabalhado dentro de mim, me fazendo reavaliar de como eu estava vivendo o meu cristianismo, né? Não é porque às vezes nós temos algum ministério ou trabalhamos dentro da igreja, nós somos super-homens. Não. Não, Deus, ele veio, Deus, assim, eu até falei para os meus amigos esses dias isso. Para mim a quarentena é como se Deus, ele me colocou diante de um espelho e mostrou quantas coisas estavam erradas dentro de mim, da forma como eu estava vivendo antes, no normal de antes, que não era normal. automático. Exatamente, no automático, e a gente ia colocando debaixo do tapete, vivendo a vida nas aparências, e de repente tudo... Um parênteses Sim, no automático, sim. que eu falei da religiosidade em mim, talvez você de casa que me conheça ou que não me conheça pense, mas por quê? Você falou aqui, perguntou para Deus como isso aconteceu, depois você continua do automático, só para você Sim. entender. Eu e o Thales, estudante de psicologia, eu também já fiz 3 faculdades e sei o quanto a faculdade suga de nós. Se você que está assistindo, Sim. eu sei que uma das espectadoras que está assistindo faz faculdade, a Bia faz pedagogia, porque eu que eu amo. Ai, que legal. Eu sei o quanto faculdade suga. E o Thales ficava assim pra mim. Ele respondia, depois 2 anos e meio, ele respondia de novo. Aí eu falava, Thales, eu te entendo. Porque quando fui fazer o meu TCC, o meu filho estava operando na Unicamp e eu mandando pra minha amiga, imprime pra mim meu banner do TCC que eu vou tentar apresentar mesmo com o Pablo aqui. E assim, só Deus. E aí Deus me revelou que o momento que eu me afastei dele foi quando eu coloquei os estudos acima dele. Então, tudo tem que estar abaixo do amor a Deus. Porque o primeiro Exatamente. mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E foi aí, Thales, nesse momento de estudar demais, porque eu era muito perfeccionista. Eu queria o 10, eu não queria o 9, o 8, o 7, muito menos o 6. E aí eu deixava de ter meu tempo de qualidade com Deus. Só que eu não deixava de ir para a igreja. Olha que interessante. Você acha que quando você está afastado de Deus, quando você está em religiosidade, você está no mundão, fazendo coisa do mundão. E eu não fazia coisa do mundão, eu era fanática por estudo. Tudo que nos tira Deus do foco, Deus do primeiro lugar, torna-se uma adoração, torna-se algo que está acima dele, não deve ser colocado. Exatamente. Deus é o equilíbrio, né? Eu não sei se isso aconteceu com você ou está acontecendo, de você ter dificuldade para ter seu tempo de qualidade com Deus e ao mesmo tempo estudar e ser bom naquilo. Como que é? Continua falando aí do seu automático. E não, o que você trouxe muito da hora mesmo, porque a gente entende, aqueles que às vezes não são cristãos e que estão assistindo essa live, é importante a gente deixar um pouco claro que nós entendemos que quando o Senhor nos criou lá, né, o primeiro homem, a primeira mulher, nós vivíamos em perfeição, né, nós vivíamos em plena comunhão com Ele. Aí veio o pecado, nos tirou isso, nos roubou, né, isso de nós, e de repente criou-se um vazio muito grande no coração de todo homem, de toda mulher, e de alguma maneira a gente tenta preencher esse vazio. E a religião foi um dos atalhos que o homem mesmo criou para se achegar a Deus. E a gente não se achega a Deus através da religião, nós chegamos a Deus através do arrependimento daquilo que um dia nos roubou de Deus, que foi o pecado, né? E aí a gente aceita o sacrifício de Jesus, porque ele foi culpado, ele tomou essa dívida por nós, né? Ele pagou essa por nós, a maior dívida da história do homem. E quando a gente entende esse sacrifício e esse amor, e esse perdão a gente recebe, aí nós nos conectamos novamente com Deus. Quando nós não nos conectamos novamente com Deus, a gente vem com atalhos e a gente tenta atalhos e outros caminhos para que esse vazio seja preenchido. Então alguns vão às drogas, outros vão à prostituição, outros vão ao dinheiro, outros vão ao trabalho, outros são aos estudos. E isso estou falando até de pessoas que estão dentro da igreja, que dizem que conhecem a Deus. E na verdade conhecer... que eu usei, continuar indo na igreja para achar que está no caminho. Exatamente. Está no automático.
Você está na Exatamente. religiosidade, você adora e levanta a mão porque Exatamente. você é acostumado a fazer aquilo. Não é porque Exatamente. assistiu. Aí agora, depois disso que eu aprendi sobre religiosidade, eu falei, Deus, eu quero estar na sua presença como se fosse a última vez. Então eu quero que você me ensina como você quer ser adorado. E quem está em casa e sente nesse papo nosso assim muito religioso, muito parecido com a religião, isso é só amor, viu, galera? Isso é só paixão. Isso é só muita vontade de amar esse Deus com toda a força do nosso ser. Tá, você vê que eu sou um pouco parecida com meu pai, eu sou um pouco, entendeu? Mas era tudo certo. Então, Tá tudo certo. mas é isso mesmo. Então vamos lá. Eu tenho algumas perguntinhas aqui que eu quero fazer Aham, para você. Eu quero que você aham. defina pra gente, para você, Thales, o que é missão e o que é Ah, missões. né? Tem diferença para você? Missão e missões? A missão é o que eu acabei de fazer agora. Foi falar dessa palavra, né, que de testemunhar de Jesus. Eu acabei de testemunhar de Jesus. Eu acabei de dizer que Ele é o único caminho. Então, Amém. missões é você trazer. Eu às vezes eu costumo falar assim para algumas pessoas. Nós somos os jornalistas, os repórteres do Senhor, que trazem as boas novas, não as má notícias, mas as boas novas. O mundo precisa saber que existe uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? A boa notícia é que alguém morreu, né? Alguém se fez culpado em nosso lugar, né? E nos fez livre, glória a Deus, né? Então, Glória. missões é testemunhar de Cristo. Você já citou esse versículo aqui, Atos 1:8, que fala: e recebereis o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Então, você fazer missões é ser testemunha de Jesus naquele lugar. Então, o que é missões? É ser testemunha de Jesus. Então, como eu posso ser testemunha de Jesus? Por exemplo, se você você tanto pode pregar sobre ele, ou como pode tomar ações, né, atitudes que Jesus tomaria, é ser testemunha de Jesus. Então você, diante de uma família, de alguém que está passando alguma necessidade, o que Jesus faria? Suprir aquela necessidade? Jesus daria uma palavra de conforto? Quando você faz aquilo que Jesus faria naquele momento, você está fazendo missões, porque você está sendo testemunha de Jesus naquele lugar, né? Amém. Então, missões seria isso, né? Num sentido mais teórico, a gente tem algumas definições de missões transculturais, missões urbanas. Transculturais é quando você está num local que foge da sua cultura, né? E missões urbanas seriam os contextos urbanos, problemas sociais, justiça social, né? Características do nosso meio de como cidades que nós podemos, como igreja, servir, né? A respeito com moradores, pessoas em situação de rua, órfãos, orfanato, então justiça social. Se a gente fazer uma listagem aqui, vai ter muita coisa, né? Então a gente pode dizer mais ou menos isso. Mas missões, o que é missão? É ser testemunha de Jesus Cristo aonde eu estou. Seja eu aqui em Valinhos, né? Ou seja eu lá na China, seja eu com um morador em situação de rua, seja eu com um indígena, seja eu com um cigano, seja eu com um político, seja eu independente. É ser Sim. testemunha de Jesus. O tema da nossa live é missões na atualidade, benefícios e desafios. O que você diz sobre isso? Uau! É forte! Uau! Então, missões na atualidade. Ok, acho que a gente vai pegar um tempo para falar sobre isso. Já que a pandemia está trazendo até um desafio para missões nesse momento, para a gente repensar o movimento missionário, né? Então a gente olha, os missionários em muitos contextos, eles estão parados simplesmente por toda essa situação que tem acontecido, né? Então a gente está até repensando o movimento missionário e vendo novas oportunidades, grandes desafios está vindo aí, né? Então, missões na atualidade, eu posso dividir em dois: missões antes pandemia e agora pandemia, né? Então, Bem, antes pandemia, o que era missões até fevereiro? Missões no contexto brasileiro, missões aqui na igreja brasileira, é um assunto que tem crescido muito dentro da igreja, para a glória de Deus. Por muito amém. tempo a igreja estava muito indiferente a essa situação, mas a gente vê de 5 anos para cá, uns 5, 6 anos para cá,
com também a questão da internet, né? O conhecimento mais acessível, missões entrando muito forte dentro das igrejas e principalmente nas igrejas pequenas, para a Glória a glória de Deus, né? Deus. Já não é Então, necessário ter jovens, recurso, é necessário querer, né? exatamente. Então, jovens apaixonados, jovens assim, totalmente apaixonados por Jesus, querendo entregar suas vidas, querendo fazer alguma coisa, angustiado. A gente percebe uma geração de jovens angustiados com uma realidade fria e morna da igreja, né? A gente vê uma geração de jovens inconformados, querendo fazer alguma coisa, né? Então, missões antes da pandemia era assim. Jovem, Otávio, Deus está. então, você falou de uma frase que ela já me veio à mente por diversas Ah, vezes. Eu também já fiquei angustiada por ver muitas coisas na igreja. Só que o Espírito Santo de Deus, ele me encheu de um amor por essas pessoas, porque o que adianta eu olhar e julgar? Deus não nos chama para julgar. Deus nos sim. chama para interceder. Então, assim, Uhum, se essa é a dificuldade do meu irmão, eu vou interceder para que essa dificuldade dele não com seja mais, certeza. para que o teu espírito que mora dentro dele possa convencê-lo, porque esse é o Sim, papel do Espírito Santo. Então, com assim, certeza. não nos cabe ficar julgando os erros das pessoas dentro da igreja, mas ajudando, não Isso, julgando, exatamente. né? Exatamente. Eu Porque digo daí por mim, identificar o problema, apontá-lo, às vezes até focar é. nele, mas não resolve. O que Exatamente. Jesus Ser faz no só meu tempo? simplesmente mais um acusador, né? Sim, Simplesmente só mais um acusador. Essa angústia, quando eu digo por mim. Havia uma angústia no meu coração, antes de eu me envolver em missões, quando eu via as ruas pedindo esperança, quando eu via as ruas pedindo socorro, quando eu via as nações, eu sempre gostei de geografia. Eu amo geografia, desde quando eu era criança, né? Eu, quando criança, eu amava ver mapas. Eu tenho Atlas até hoje guardado. Eu tenho mapas enormes aqui, né? legal. Globos eu tenho. Eu sou apaixonado por geografia. Antes de eu saber sobre missões. E tinha uma angústia. Quando eu falo de uma angústia, eu falo de algo que me trazia um incômodo. Um Sim. incômodo dentro de Não, eu mim. sei que não era o seu caso, mas eu só trouxe essa questão Sim, porque a gente vê. sim. E é até bom que a gente fala sobre isso, porque o incômodo, talvez aquilo que mais incomoda no seu coração, talvez ali está o teu chamado, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu ficava incomodado em ver minha situação e saber da realidade que está no mundo, sobre uma falta de pregação do evangelho, o povos não sendo alcançados, e aqui a gente se enchendo, se enchendo, se enchendo e não transmitindo. Havia um incômodo dentro de mim, olhando primeiro para mim, né? Sim, apontando nesse assunto que você fala sobre os acusadores, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado, é o conselho que eu dou, porque eu já passei por isso quando eu fui no meu primeiro amor a missões. Quando você se envolve em missões, de repente você descobre um mundo, você descobre as ferramentas que você tem, a importância que elas têm, as habilidades que você tem, você descobre o poder delas, e de repente você chega na igreja e começa a falar, olha, vocês estão errados, vocês estão no caminho errado, e você acaba mais afastando a igreja para entender, né, o que é realmente missões do que aproximando ela de missões do campo missionário. Por isso, o papel importantíssimo da conscientização. Você trazer a informação, trazer o conhecimento à igreja através da palavra de Deus e através da realidade que existe no mundo aí fora, você trazer isso à igreja, né, no culto de missões, ou sei lá, numa oportunidade que você tenha num grupo de evangelismo, num teatro, trazer informações e conhecimento a respeito disso no campo E missionário. trazendo o exemplo também, né? Sendo que Exemplos, os outros sejam. exatamente, para as pessoas conhecerem. E aí você acaba aproximando a igreja, né, do campo missionário. Talvez a igreja não se envolva tanto no campo missionário, porque ela talvez não tenha conhecimento. Não é nem porque ela quer, que muita gente critica muito. Nossa, a minha igreja não é uma igreja missionária. Nossa, a igreja brasileira é uma igreja que envia poucos missionários, realmente envia poucos missionários, investe muito pouco em missões. Você vê, é uma igreja e a gente só fica apontando. Às vezes,
muitas das vezes ela não está tão envolvida e comprometida com missões porque falta a presença do missionário ali presente nas congregações, Tem que usar, trazendo essa né? realidade. Exatamente. Graças a Deus, na minha tem missionários maravilhosos. Beijo, Rô. Amém. Beijo, Glória a Cláudio. Deus. Beijo, Marina, que está na África. A gente intercede por você. E Oh, beijo, glória a papai. Deus. Glória a E aí, então, Deus. missões na atualidade, antes era assim. E agora? Gosto muito. Agora, agora, durante a pandemia, nós estamos aí, eu digo por mim, a gente vem repensando muitas coisas sobre o campo missionário, principalmente a forma como, a forma financeira como vem, né? Então esse assunto do missionário hoje ter uma graduação e não somente ser um missionário integral, quando a gente fala assim, às vezes a gente viveu uma geração de missionários assim, um missionário que abandonou tudo e foi para o campo. Com a pandemia, já era um clamor vindo há algum tempo, mas com essa pandemia ficou mais forte isso. Missionários que eles não precisam abandonar tudo, eles podem se formar e com a sua profissão ir trabalhar no campo, né? Então, por exemplo, muitas igrejas entraram em crises financeiras. Imagina as igrejas aqui presentes em crise financeira, imagine na ponta o missionário lá do outro lado, é 10 vezes pior. Eu Então, estava vendo ainda, antes de entrar na live, estava vendo o pessoal falando como que os seminários, os eventos que arrecadavam dinheiro para missões, como que eles vão mandar agora, sendo que o desemprego está muito grande, né? Tá tendo exatamente, essa muita crise, né? é, Então, eu acredito que Deus está também trazendo isso para a gente repensar. E isso não vai limitar o avanço de missões, pelo contrário, vai avançar muito mais. Porque amém. um missionário num local, ele servindo com a sua profissão, né, ele avança muito mais, ele abre muito mais portas. Então, eu acredito que a pandemia... E outra, eu vou agora citar um exemplo. Eu não sei se você acompanhou o evento do Tecende, né? Ah, Descende, ele é maravilhoso. O que é aquilo? Sim. Amo. É. E, Jaque, eu queria falar e eu tava até, acho que a gente até conversou sobre isso e eu tenho conversado com isso com muita gente. Muitas pessoas, desde o ano passado, a gente viu uma convocatória em massa para missões. Jovens assim, se entregando em grupos de evangelismo, fazendo impactos evangelísticos em shopping, no sertão, com morador em situação de rua, entrando mesmo, jovens descarados, assim, sem vergonha, entrando. Então a gente vendo assim uma porta, um Mover, tempo muito bom, um mover, exatamente. E de repente veio o Tecende, trazendo uma convocatória missionária para milhares de jovens brasileiros e latino-americanos que estavam aqui no Brasil, num dia em 3 estádios diferentes, tremendo, né? Uma coisa, pau, explosiva. De repente, veio o coronavírus e colocou todo mundo dentro de casa, aí você fala, né? não tem como fazer missões. Lógico que tem, Exato, meu não, irmão. Olha a gente fazendo aqui. então, e quando Deus ministrou algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Eu posso às vezes deixar de falar algumas coisas, mas isso eu não posso deixar de falar. Não vai. Parece que a pandemia veio contramão a tudo aquilo que Deus estava fazendo agora nesses meses, mas não é. Você Não enganou mesmo. quem pensou. É. Eu acredito que a pandemia faz parte do processo. Uhum. A gente tem em fevereiro uma Nada para ouvir. Exatamente. A gente teve em fevereiro uma convocação enorme missionária. Eu vi pelo aplicativo. Não estive presente, mas eu estive presente Também não. virtualmente. Virtualmente eu assisti e eu via que eles estavam fazendo convocatórias missionárias às universidades, às escolas, às nações, né, aos povos não alcançados. Foi uma coisa tremenda. E milhares de jovens aceitando o desafio, né, aonde Deus estava direcionando cada um deles, para as academias, para as escolas, para as nações. E aí o que acontece? De repente parece assim, mano, a gente vai viver um avivamento tremendo esse ano. As nações vão receber esses jovens. Parece que Deus alimentou esses jovens, né? Esses jovens tremendamente, e de repente para as nações serem invadidas por uma multidão de jovens
com o Tecende que veio queimando isso. De repente até os aeroportos estão fechados. Aí o que você fala? Como assim? Parece que é uma contradição. Não. Para você ser bênção lá fora, para você ser uma bênção, ser uma resposta ao clamor, né, às universidades, às escolas, aos povos não alcançados, às nações, é um tempo de profundo. Deus está fazendo a gente ir ao profundo, com um alicerce, está fortificando esse alicerce. É como se toda essa convocatória missionária em massa, Deus começou a fazer o alicerce. Com essa pandemia, Ele está fortalecendo. Está fortalecendo, porque para a última colheita, exatamente, para essa última colheita que foi prometida a nós, acontecendo, para esse grande avivamento, Deus vai contar com gente forte, corajoso, gente que realmente entende, não gente somente movido pela sua emoção, mas gente que realmente entendeu o evangelho, resilientes, que aguenta a pancadaria, entendeu? Então essa pandemia tem trazido a nós... Teve tempo para ficar em casa. Exatamente. Então essa pandemia tem trazido a gente uma reavaliação do amor, do centro, que nem você disse no começo, de quem está sendo o centro da nossa vida, porque só vai ser missionário e vai aguentar essa grande colheita e esse avivamento, Deus vai só contar com aqueles, nesse último avivamento, nesse grande avivamento, se Deus é o centro da vida destes que Deus está querendo contar. Então nessa pandemia, Deus está trazendo tudo isso, trazendo espelhos na nossa cara, como eu disse para você, fazendo a gente consertar a nossa casa, para a gente ser realmente celeiro. Porque não adianta a gente querer ser celeiro de alimento estragado. Entendeu? A gente precisa de alimento puro. E esse é um tempo de purificação nessa pandemia. Sim. É um tempo que a gente está lutando contra a nossa carne. Quanta gente ansiosos, entediados, quanta gente, sabe, doido, quanta gente assim, eu não tô aguentando mais. Mas é a resiliência, Deus treinando. Exatamente. Carlos, comigo eu não sei como foi com você. Em que momento que Deus falou assim, ó, a pandemia é o hard de Deus pra sua vida. Quem tá assistindo aí, tá comentando. Amandinha, seja bem-vinda. Eu também quero cumprimentar alguns amigos meus aqui. O Denis. Teve uma galera. De Jundiaí. Ô, meu irmão. O Mene, que é um grande amigão meu. Deus abençoe vocês. Amigo seu tá aí chegando, missionário. Se um dia você quiser entrevistar um cara da hora mesmo, missionário, apaixonado, o Denis aí, esse que tá denão aí, esse é um cara da hora, eu recomendo. Depois Denis, você pode conversar com ele. Nossa entrevista no Zac Blue, esse canal. Recomendo. Recomendo, ele é top demais. Uma benção. Então, gente, essa live não vai dar pra falar tudo. Gente, será que já tá acabando na hora? Não, nós temos 18 minutos. 28 minutos pra cá, 18 minutos pra acabar. 18, exato. Eu tô ruim de matemática. Mas, nossa, tem muita pergunta ainda. Bom, a gente vai tentar fazer algumas e... Nossa, não sei, a gente tem que marcar outra live, Thales. O que a gente vai fazer? Todas as perguntas estão aqui. Eu fiquei 2 horas me organizando para as perguntas e não dá nem para fazer. Mas a gente precisava falar sobre isso. Porque muita gente, Jaque... Não, nós precisamos falar. Muita gente não estava entendendo... Muita gente não estava entendendo. Poxa, muita gente veio me questionar, Thales, como Deus estava fazendo essa convocatória missionária, queimando o coração dos jovens, e de repente ele permite uma pandemia de coronavírus e tranca todo mundo dentro de casa. Para tudo, até a igreja. Até a igreja, da mais pequena até a maior. Entendeu? Só que a gente precisa entender que faz parte desse processo de profundidade, de intensidade. Aqueles que estão tendo percas... Né? A gente está tendo percas, por exemplo, eu tive amigos que perderam parentes e eu tive, meu pai, o primo dele também morreu de coronavírus, nós tivemos as nossas percas, é um tempo de percas, para que a gente possa entender aquilo que a Bíblia diz, daquele que perdeu a sua vida vai encontrar em Jesus, né? De estar preparado que no campo missionário vai ser um campo de percas mesmo. Percas das suas próprias vontades. Perca dos seus maiores sonhos. Tu sabe, das suas coisas que você almeja dessa terra. Então, Deus está te treinando. É um tempo de treinamento.
Não, olha eu, achando que na pandemia eu falei, ai, depois que Aham. eu deixar todas essas coisas que Deus está tratando ao meu coração, da minha vida Sim. particular em ordem, eu vou fazer minha pós. Deus falou, abre o Olha canal, que vai benção. evangelizar. Aham. Tá bom, senhor, então vamos evangelizar. Pós a gente vê depois. Porque Sim. abrir canal dá muito trabalho, vocês não sabem o quanto. Para editar esses Aham. vídeos dá muito trabalho. Mas, Thales, eu quero sim entrevistar o seu amigo e quero te entrevistar numa próxima oportunidade também, porque tem muita Isso, faz coisa. outras perguntas. Mas aí a gente já entregou esse assunto da pandemia. Mas estava aqui tava no roteiro também das perguntas. Mas olha, Ok. agora já são 8h44, faltam 16 minutos para acabar a nossa live. Eu prometi pro pessoal de casa que eu iria deixar aberto para perguntas por 10 minutos. Aí depois você faz a oração Amém. final. Então, assim, quem tiver perguntas que estiver aí, fiquem à vontade, está aberto para perguntas. Enquanto vocês não mandam nenhuma pergunta, eu vou fazer uma minha para ele, aguardando perguntas de vocês aí de casa. Ok. Ah, uma Posso frase. mandar um abraço para um outro amigo meu aqui que entrou Pode, aqui? O pode. Joãozão, eu tô com saudades dele. Muita saudade. O João Gomes é um grande amigo meu. Muitas saudades. Um abração, meu irmão. Olha, vamos lá. Eu vou ser bem sincera, eu estou adentrando pela tecnologia agora, apesar do meu TCC na área de pedagogia ter sido sobre tecnologia, mas mais voltado para a área da educação, do conhecimento, né? Certo. Uhum. E agora estou usando para redes sociais, o que é muito poderoso. Então, você que está em casa, como fazer missões? Use suas redes sociais. Ora, fala, É. Deus, me dá uma frase de impacto que eu quero colocar no Sim. Instagram. É isso que eu tenho feito e Deus tem usado a minha vida para impactar vidas e tem usado vidas para impactar a minha. Inclusive, Sim. essa frase é uma das frases que meu Deus, eu ouvi do Cláudio Duarte no Instagram dele e eu fiquei assim, muito edificada. E eu quero saber a sua opinião, Thales, sobre isso, enquanto o pessoal de casa não manda perguntas. A religião é uma garrafa com um rótulo. A espiritualidade é a coisa dentro dela. Muitos brigam pela garrafa e poucos bebem o conteúdo dela. Poxa. É, nossa, muito profundo. Caramba, é muito. Lê! Me veio até aqueles memes na internet do Oclinho, sabe? Bem É, isso. sim, eu concordo 100%, com certeza. Tipo, né? Porque exatamente, né? Tipo assim, é isso que a gente tava falando no começo. O mundo eles não precisam saber que a gente é evangélico, que a gente dá o nosso dízimo, ou que a gente participa de um ministério na igreja, ou que a gente tem algum curso. Foi muito legal a gente falar de curso e tal, mas o mundo não precisa disso, ele precisa de uma verdade. Então muitos estão nessa garrafa, mas não têm a verdade, entendeu? Eles querem enxergar a verdade. O que o mundo precisa e o que ele está à busca é dessa verdade que a gente diz que Jesus era o caminho. Essa é uma verdade, a verdade absoluta. Que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Só que o Sim. mundo vai ver na gente se isso é vivo, se existe água nessa garrafa. Não adianta eu chegar aqui diante de você, Jaque, e falar de coisas lindas, de missões, mas eu desligar essa live e eu tá seco por dentro. Não adianta isso, entendeu? Não adianta, porque um missionário, alguém que vai ao campo, ou alguém que vai às ruas evangelizar, não tiver essa verdade, as pessoas vêm, porque essa verdade a gente vê nos olhos. A gente vê nos olhos. Vê. A gente vê nos Às olhos. vezes a De gente um nem jeito. abre a boca, a pessoa fala assim, viu? Seu Nem pai, meu, seu pai. Por isso que eu falei do seu pai no começo, entendeu? Seu Sim. pai, quem conhece seu pai, meu? Seu pai, ele não precisa falar nada. Você olha nos olhos do Marcos, você vê a verdade brilhando, brilhando, brilhando. Falando. Uma vez eu fui dar uma palestra no curso de missões e ele também deu junto comigo. Eu não me lembro se ele deu junto comigo ou ele teve uma oportunidade. Foi antes de mim. Eu peguei o microfone, eu falei, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Porque o cara, ele quase não disse nada, mas ele chorava ali e ele transmitiu tudo que era missões, ele transmitiu em lágrimas. Isso é lindo. O mundo não quer saber nada dessa garrafa, como você disse, do rótulo evangélico. Ele quer saber se essa verdade brilha no coração. E aí a gente volta nesse mesmo assunto. Será que o Senhor tem ocupado o lugar que é devido a Ele dentro de nós? Né? Será que essa verdade é viva? É viva? Porque quando ela é viva, a gente não precisa fazer muita coisa. Ela Sim. se manifesta.
Sim. Ela se manifesta. Vocês que entraram por último aí, a live tá no finalzinho, mas vai ficar gravada aqui no Insta, se vocês quiserem assistir. E vai ter parte 2, tá, gente? Vamos combinar. Vamos lá, ó. Vocês acreditam que os Cristãos. cristãos, eu acho que tem que ser influente nas redes sociais? Quais pontos positivos e negativos, se tiver? Bora lá, Tati. Oh, uau! Então, se eu acho que os cristãos têm que ser influentes nas redes sociais. Sim, porque o mundo está na rede social. Sim. Né? O mundo está nas redes sociais. Por exemplo, eu tenho no meu Facebook muitos. Olha para você ter uma ideia. Muitos amigos meus no Facebook são de comunidades indígenas. A internet está na comunidade indígena, a internet está nas comunidades ciganas, a internet está nos quilombolas. A internet chegou em todos os lugares. Falta alguns, lógico, mas ela chega em muitos lugares. E é nas redes sociais que muita gente passa um bom tempo do seu dia a dia. Em uma palavra lançada, eu tenho testemunhos disso. Uma palavra lançada edifica, exorta, dá um choque, a pessoa reflete, pensa nisso. Então sim, Denis, os cristãos eles têm que ser influentes, porque nós somos uma voz. Nós precisamos ser uma voz nas redes sociais. Os pontos positivos e negativos que a gente pode trazer nisso é o bom senso. Acho que para a gente falar de positivo e negativo, a gente tem que falar do bom senso, principalmente nos dias de hoje. Quando a gente fala nos dias de hoje, vamos tomar o exemplo dos dias de hoje. Tudo me convém, né? Exatamente. O bom senso, porque às vezes tem gente que eles nas redes sociais eles não evangelizam. Eles são chatos pra caramba. Entendeu? São chatos pra caramba. Então eles veem alguma... olha lá. Quando a gente vê, por exemplo, uma postagem que vai contra os princípios cristãos, tem crente lá que manda pro inferno direto, né? Dá um mau testemunho, exatamente, dá um mau testemunho. O cristão, aí a gente pode falar uma coisa, muitos também limitaram os cristãos, os cristãos não podem falar daquilo, não pode falar disso. O cristão pode falar de política, o cristão pode falar de futebol, o cristão pode falar, mas que tenha um bom senso. O negócio é o bom senso. É o bom senso. Nós vemos hoje, por exemplo, eu quero tocar no assunto polêmico aqui. Nós vemos hoje a respeito dessa divisão política que existe, Bolsonaro e direita e esquerda. Vamos melhor falar assim do que falar nomes, direita e esquerda. E a gente vê uma parte de cristãos na direita e vê uma parte de cristãos na esquerda. E uma parte de cristãos que estão aí no meio. Eu sou do meio, vamos dizer assim, né? E uns brigam entre si. Eu me pronunciei... durante essa pandemia, opiniões que eu tive por ser um estudante da psicologia, o comportamento da sociedade brasileira em relação à pandemia é um estudo de caso da psicologia. É muito show. Um dia a gente pode falar sobre isso numa próxima live. Muito show. Você falou sobre doenças psicossomáticas? Já estudei. E ainda vou estudar um pouco mais. Mas quando a gente... Só vou dar uma pitadinha. Por exemplo, a psicologia vem nos trazer que quando alguém passa por um trauma, um baque, um susto, a gente tem um mecanismo de defesa psicológica que é o negacionismo. A gente tende a negar. Né? Por exemplo, alguém que recebe um diagnóstico médico de um câncer, algo muito, sabe aquela coisa muito forte? A gente tende a negar. Não, isso é mentira. A gente tende a negar. Ou a gente tende a fantasiar. A gente vê o comportamento da sociedade brasileira e muito da igreja brasileira de negação, negando toda essa gravidade, toda essa questão e trazendo argumentos políticos. Então a gente está vendo está saindo do foco, está saindo do caminho. Está saindo do caminho. Por exemplo, esses dias eu coloquei uma postagem na internet sobre quando o Brasil chegou a 10 mil mortos no coronavírus e eu coloquei, gente, ore pelo Brasil. Mas veio um monte de cristãos acabando. Isso é fake, isso é mentira, isso é o quê? E acabando. Porque não estava aceitando, né? Estava discutindo politicamente de uma forma errada. E aí eu pedi respeito, mandei individual para as pessoas. Por favor, a gente respeita, a gente é crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não dê mau testemunho. A nossa bússola deve ser a palavra, certo? Exatamente. E a palavra... Você que não é cristão que está assistindo, sinta-se à vontade de não ter como a sua bússola, ou seja, como seu guia a palavra. A nossa sim, mas para os cristãos, sim. Exatamente. Então, o que a palavra me ensina? Ore para que haja paz na cidade. Ponto, é isso que eu tenho que fazer. Orar, independente de quem eu concorde ou discorde.
Tá alguém Uhum. lá que eu não votei, mas o meu dever é abençoar. O meu dever é Exatamente. orar para que haja paz. Tá Exatamente. alguém que eu concordo? Eu também tenho que abençoar. Exatamente. Eu também. Exatamente. É sabedoria, Exatamente. é E equilíbrio. tem, sabe, e você consegue, um cristão de fato, ele consegue conversar com aquele de boa, que pensa diferente, consegue. Ser Sim, cristão é ser assim, entendeu? Eu consigo conversar com pessoas que estão na esquerda, na direita, eu estou no meio acadêmico, existe muita gente na parte de esquerda, falando de política, eu estou dentro da sobretudo em igreja. psicologia, né? Sobretudo na psicologia. Nós estamos nas igrejas, tem muita gente na direita, né? Então, a gente pode sentar e bater um bom papo quando se há respeito, quando se há bom senso, quando você Sim, entende que o outro tem sim o direito de pensar diferente do seu. Você testemunha de Jesus quando você faz isso. Quando você olha para o outro e você deixa claro para o outro que você o respeita e que ele tem o direito de pensar diferentemente de você, você está testemunhando de Jesus. As pessoas vão sim. olhar e vão falar assim. Tem uma vez uma pessoa falou assim, ela estava tão traumatizada com a igreja, com crentes chatos, que ela olhou para mim e ela disse para mim, Thales, olha, parece que você não é crente, que o Já crente me que eu falaram isso. conheço. Já falaram isso? Não, antes de eu abrir Não, esse isso é canal, eu triste. Não, ouvi mas assim, isso ó, é abre o triste. canal, por favor, porque a gente vai Não, mas isso é discutir. triste. É triste A demais, mas eu fico verdade feliz pode ser porque é dita. É. A assim. verdade pode ser dita. E às vezes, para alguns, a verdade vai ser muito forte. Né? Ai, A verdade, às vezes. falta 5 minutos para acabar nossa Cinco live. Temos minutos? que Então a cumprir gente o nosso encerra nesse horário. assunto e a gente ora. A verdade, ela tem que ser dita, mas sem constrangimento. A verdade tem que ser dita, mas sem constrangimento, sem desrespeito e com bom senso. Isso é O ser que cristão. nos une é maior do que o que nos separa. Achei Exatamente. lindo a Priscila Alcântara, que eu amo tanto. Um beijo, Pri, se estiver me assistindo. Ela falando, gente, a gente tem que aprender enquanto cristãos, independente de sermos cristãos, a não achar que o que entendemos é o melhor e é o maior e o tudo o resto não presta. Não, cada um tem sua partícula de contribuição, cada um tem um ponto bom, então a gente tem que aprender a ver mais o que nos une do que o que nos separa. Porque o que nos Exatamente. separa, em termos de opiniões divergentes, a gente tem que usar só como diferente. Isso é diferente, porém, eu te amo. Jesus fala pra gente amar o pecador, mas não o pecado. O que difere Exatamente. O papel do convencimento do pecado é do Espírito Santo, não é não é meu. nosso. Ponto Entendeu? final. Ponto final. Meu querido amigo, Foi muito como bom, viu? eu Foi muito queria, bom. eu Foi queria muito bom. continuar essa conversa. Quem entrou agora Nossa, foi daria muito na live. muita prosa ainda pra rolar. Muita. Olha, pra ter uma noção, eu fiz 20 perguntas. Quantas eu fiz? Poxa, foram só 3, acho, né? 2. Mas fica o convite, quando você nessa sua rotina corrida tiver um tempinho para nos ceder e me passa o contato do seu amigo que eu quero entrevistá-lo Com sim no certeza. canal. Denis, passo, lógico que eu passo. Com certeza. Sim, e a gente vai trazer a palavra de Deus sem peso, de forma flexível, com uma linguagem universal, que é importante que a gente entenda que linguagem Que as universal é pessoas a palavra de Deus entendam. para que todos entendam, Compreensível. independente do seu credo religioso. Gente, não sei se vocês vão entrar de novo aí. Ai, 1 hora é muito pouco para falar de Deus, que é muito bom. A gente abriu de novo aqui uma nova live só para poder o Thales orar e finalizar. Não vai conseguir entrar aí, mas se conseguir, amém. Se não conseguir, veja depois. Sim, abrimos de novo só para encerrar com uma oração, né? Sim, Mesmo ai, que algumas porque... pessoas não entrem, mas elas podem assistir depois já gravado, né? Sim, é. Amém. Mas foi muito bom, Jaque, foi muito bom. Nossa! Gente! Sabe o Éden, que significa Deus na Terra? Tipo, foi isso. Foi uma entrevista a isso. Foi muito show, o nosso papo Muito foi muito bom. show. Muito bom Sim, mesmo, foi muito amei. show. Ah, entrou Glória a uma Deus. amiga querida agora. Gente, vocês que entraram agora, que não Entrou um estiveram na varão live. também, bem pentecostal, um amigão meu, o Maicon. É? Ele Ah, também é show. Se você quiser o contato dele para entrevistar ele, é muito bom. me manda Ele é aí. um barbeiro de ponta, testemunha de Jesus, da hora, é um cara showzaço. Showzaço. Legal. Pessoal, vocês que entraram aí agora, a gente acabou de fazer uma live de 1 horinha que finalizou sem finalizar. A gente não conseguiu finalizar porque o assunto não tinha acabado. Mas a gente só vai fazer oração agora para finalizar, né, Thales? E você que Certo. quiser assistir, tá em meio de GVT lá no Instagram, tá bom? A Pode. gente nem, né, a gente nem falou sobre missões na universidade e tal. A gente pode Nossa, um tá dia tudo falar aqui. sobre isso.
que eu amo falar sobre isso, né? Eu só não Mas vou se fazer alguém... outra live agora, não sei qual é a sua disponibilidade de tempo, porque eu prometi para minha família fazer missões com ela, que é dar atenção e fazer uma pizza Sim, agora com com eles. certeza. Não, Então, mas gente, marca um outro tempo, a gente pode falar, vamos sim. marcar? Me fala, por favor, já aí no Sim, WhatsApp eu só depois o posso que você deixar vai. duas informações. Vai lá. Se alguém tiver mais interesse de saber algum dos assuntos que a gente falou, eu posso. Vocês podem entrar em contato comigo no Instagram, no direct, a gente pode trocar o WhatsApp, a gente conversa, vai ser muito legal. Como que Se você você tá no quiser, Insta, Thales, tá pra eu colocar? Thales Camilo, mas o meu Thales é com THALYS, porque mamãe e papai deu uma caprichada boa na escrita Percebi. desse nome. Thales THA, Camilo. Com I normal, isso. Camilo. Não, com Y. Y também. Isso. Tá. Com um L só e com HY. Thales Camilo. Camilo normal. Vê se Ok? é assim, ó. Deixa eu ver. Você comentou? É, porque daí fica aí pro pessoal. Ah, certo. Isso. Não, o Camilo é com I. O Camilo é I? com I. Isso, o Camilo é com Ah, eu entendi que o Camilo também era com. I. Isso, assim. Coloca- Eu comentei ali. Isso. Você comentou E já? você pode conversar. E também, um outro perfil no Instagram que a gente tem, que talvez você pode acompanhar o nosso trabalho, é o de missões à universidade. O nosso movimento na universidade, nós temos um perfil no Instagram, que é Célula Show. Floresça. Então eu vou Vamos escrever falar mais aqui. sobre isso, que eu fiz isso também, eu amei. É, vamos falar na Amém. próxima live. Mas é Sim, isso, já deixa aí então. isso. E aí as pessoas podem entrar. Então foi muito bom o papo. Que pena que não deu tempo de uma hora, né? Mas foi muito show. Que Deus abençoe você, abençoe seu canal e que mais Amém. vidas possam ser edificadas. Nós vamos estar Amém. orando sim. Amém. Gente, você que está aí acompanhando a live, essa live está gravada. Na verdade, é o finalzinho da anterior, tem uma hora Sim. anterior e a gente só está finalizando. E o que que é oração para você que de repente não tem o hábito de ir a alguma igreja ou não sabe o que é oração? Oração é uma conversa com Deus. É o que o Thales está fazendo em favor de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo hoje, em meio à pandemia. O nosso respeito, o nosso amor a todos aqueles que perderam entes queridos, e o Thales vai estar direcionando essa oração. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, Jaque Blue, e seja bem-vindo ao canal que vai ter diversas coisas. E deixa lá o seu like nesse vídeo, você que estiver assistindo pelo YouTube, e você que estiver pelo Insta, muito obrigada pela sua companhia. Thales, hora encerra e muito obrigada pela honra em tê-lo aqui no Não, eu que canal. E agradeço. Foi seja muito bem-vindo. show. Amém, obrigado. Foi eu que agradeço porque foi muito show. Foi muito show. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso que passamos, ó Deus, onde a gente pôde compartilhar um pouco Verdade, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom em meio ao caos. O Senhor é bom em todo tempo. É Senhor, verdade. obrigado porque a todos que assistiram, que o Senhor possa tocá-los de alguma forma, através de tudo aquilo que foi conversado, falado. Senhor, aqueles que se interessem por missões, que eles sejam fortalecidos nessa chama missionária. Pai, que eles possam ser tocados e revestidos, ó Pai, que todas as Sim, dúvidas, Senhor, sim, toda angústia, Senhor, tudo aquilo que às vezes eles não entendem o que está acontecendo, Senhor, esses verdade. pensamentos de questionamentos possam cair, Senhor, e que venha a Tua paz, o Teu entendimento correto sobre todas as coisas. Nós Sim, abençoamos, ó Deus, através do nome de Jesus, o canal da Jaqueline, Pai, que seja sim. de forma assim, uma bênção tremenda, Senhor, a Amém. todos a quem está acompanhando, Pai. Amém. Obrigado, nós apresentamos o nosso Brasil nas Tuas mãos, nós Sim, Deus. apresentamos as nações, Senhor, nas Tuas mãos. Deus. Nós te Sim, pedimos, ó Deus, que o amém. Senhor possa fazer a Sua vontade. Sim, Sabemos que muitos dos Seus propósitos já estão ficando visíveis, é nós já verdade. estamos entendendo aquilo que o Senhor realmente quer nos trazer, É quer nos verdade. falar, quer nos ministrar, ó Pai. Mas eu peço a Ti, Senhor, pelas famílias que hoje enterram seus mortos. Pai, eu peço a Ti, aos empresários que estão perdendo seus negócios. Senhor, eu peço a Ti, aos políticos, para que o Senhor possa dar a eles governança, autoridade, Sim, Senhor, que Deus. eles possam, Sim, Senhor, entender, que eles possam fazer um governo bom, sim, prudente, Senhor, aleluia. responsável, Senhor, que o Sim, Senhor possa ministrar aos corações dele, dando direções, isso. Pai. No nome de Jesus, ó Deus, que a igreja nesses dias
possa ser fortalecida, Pai. Aonde estiver um irmão nosso, Senhor, parte desse corpo, que a sua fé possa ser fortalecida, Senhor, e revestida pelo poder que há no Teu Espírito Santo e na Tua palavra, Pai. Sim, Nós Pai. oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Thales. Se quiser falar Eu mais que alguma coisa, agradeço. chama lá no WhatsApp. Ah, sim. Eu que agradeço já. Que Deus abençoe, viu? Amém. Você Falou. também. Tchau, 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 galera. tchau. Tchau para Acompanhe lá no todos. Insta. Amém. Tchau.